Olá, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso treinamento de hoje. Eu já estava com saudade de vocês, mas eu tenho um motivo muito importante que eu não posso contar ainda, mas eu estive na empresa na semana passada, em treinamento, estudando bastante novidade para vocês, então é por isso que eu sumi aqui um pouquinho dos nossos treinamentos. Mas sejam todos muito bem-vindos. Eu vou tentar acompanhar vocês aqui. Até a Luísa me manda novamente aqui o link, que eu vou tentar acompanhar o treinamento para poder responder as perguntas de vocês. Enquanto vocês vão entrando, chamando o seu time, chamando toda a sua rede para estar aqui conosco. Hoje nós vamos falar sobre o tão polêmico jejum intermitente. E a grande dúvida, os chás quebram o jejum? Eu posso utilizar os chás durante o jejum para quem faz o jejum intermitente? O chá quebra, altera alguma coisa no jejum? Então, chama o seu time aqui, ó. Essa equipe Maravilhas da Terra, literalmente maravilhosa, já me mandou o link aqui, eu já vou ir acompanhando vocês para poder passar as informações. Já estou vendo aqui vocês, sejam todos muito bem-vindos, tem bastante gente na sala, obrigada pelo carinho, muito obrigada mesmo o pessoal falando aqui, que já estava com saudade dos treinamentos. Pessoal, vamos lembrar do nosso combinado? Eu comentei com a Luísa que eu estou com os olhos inchados aqui, de tanto estudar essa madrugada, fiquei estudando, tinha prova do mestrado, e acabei ficando aqui, ó, japonesinha igual a Luísa. Mas vamos lembrar do nosso combinado? Qual que é o nosso combinado? Que a sua pergunta, que a sua dúvida seja direcionada ao assunto do nosso tema de hoje, do treinamento de hoje. Então, se a sua pergunta for relacionada a suplemento, ou qualquer outro produto, qualquer outro alimento, nós temos aqui no canal todos os vídeos falando sobre cada produto, daí a minha sugestão é que você procure assistir a esses vídeos, até porque a gente tem o hábito, essa cultura de buscar, né, as informações, e aí eu vou tirar as dúvidas de vocês com relação ao tema de hoje. Lembrando que nem sempre eu consigo atender a todas as perguntas aqui durante a live, mas eu sempre estou respondendo vocês na finalização da live. Certo, pessoal? Então, chama o seu time, chama a sua rede. Já estou vendo aqui pergunta, não é específica sobre o nosso treinamento de hoje. Só vale ressaltar, antes da gente iniciar o treinamento, falando especificamente sobre o jejum intermitente. Todos os nossos chás, por mais que sejam alimentos naturais, né, são espécies vegetais separadas, um blend de ervas criteriosas, selecionadas, cada uma com a sua funcionalidade, são naturais, porém, é preciso seguir a nossa recomendação. Todos os nossos produtos são para indivíduos adultos, né, não devem ser utilizados, principalmente a linha de emagrecimento, por crianças, também gestantes e lactantes. Lembrando, o chá não faz mal, porém ele inibe alguns nutrientes que são essenciais tanto para a mãe quanto para o bebê. Portanto, quem amamenta, não, de forma nenhuma, o meu bebê mama esporadicamente. Não, quando você finalizar o aleitamento materno, aí você começa um protocolo de uso, né, com um consultor que vai te orientar a melhor forma, mas durante a amamentação, lactação, né, gestantes, lactantes, crianças e idosos não devem fazer uso dos produtos sem essa prévia recomendação, ok? Acho que eu já respondi essa pergunta aqui que eu vi aqui. Bom, como diz a Marília aqui, simbora, né? Então, vamos lá. Para quem está aqui no nosso treinamento pela primeira vez, sou Elisângela Lins, coordenadora de produtos Maravilhas da Terra, sou farmacêutica bioquímica, nutricionista, pós-graduada em nutrição funcional para atletas de alta performance. Por que eu estou falando isso? Porque eu gosto muito de falar dessa área de alimentação, principalmente desses temas polêmicos, né, que existe essa grande dúvida. Então, primeiramente, para você que está chegando aqui, que quer entender, a gente precisa entender como que surgiu essa questão do jejum intermitente, como que surgiu, né, essa procura que hoje é um assunto bastante polêmico. Então, vamos lá. Em 2009, o jejum intermitente ele se tornou essa grande polêmica no mundo todo, depois que um estudo foi apresentado pela revista Science. Esse estudo mostrava imagens de dois macaquinhos, né? Dois grupos, na verdade, de macacos,
que fizeram dietas diferenciadas. E isso chocou o mundo, foi capa de tabloide, foi capa de diversas informações, jornais, revistas. Por quê? Porque a imagem desses macaquinhos, eu até depois eu compartilho com vocês, eu deixo até nas redes sociais para vocês verem, era muito diferente. Os macacos que ficaram em jejum, eles apresentavam uma aparência muito mais jovem, muito melhor do que o grupo de macacos que se alimentaram normalmente durante o mesmo período. A pesquisa foi feita, né, no mesmo período, porém, um grupo de macacos ficou em jejum e o outro continuou comendo normalmente. Mas a diferença é gritante. Aqueles macacos que ficaram em jejum tinham uma aparência muito mais jovem, os pelos mais brilhantes, pareciam super bem mais novos que os outros, e na verdade foi a alimentação. E isso gerou uma grande polêmica e a grande procura pelo estudo do jejum intermitente. Mas foi em 2016 que um japonês chamado Yoshinori, se eu não me engano, Yoshinori, ele ganhou um prêmio Nobel porque ele provou através dos seus estudos o efeito da autofagia no jejum. Como assim, Elis? Primeiro a gente vai entender o que é a autofagia. Auto, né? Você mesmo. Fagia significa nutrição, comer, nutrir-se. Então, autofagia é o mesmo que a gente falar que é o corpo se alimentando dele mesmo, né? E é durante a autofagia que acontece aquele processo que a gente aprendeu lá na aula de biologia na escola, o processo da fagocitose. O que é a fagocitose? Para a gente entender um pouquinho, vamos comparar. Tem a célula, o fagócito, chamado de fagócito, e quando nós temos a presença de um patógeno, pode ser vírus, bactérias, dentro do nosso organismo, a função do fagócito é o quê? Ir lá e ir englobando esse patógeno até que ele consiga envolvê-lo totalmente e eliminar. Ele, falando grosseiramente, ele vai comer, ele vai eliminar esse patógeno. Então, é isso que acontece na autofagia. Então, as nossas células vão nutrindo-se, o nosso corpo vai se alimentando dele mesmo. Então, o jejum intermitente, né, o jejum em si, ele não é apenas ficar sem comer. É quando a gente fala de restrição calórica, porque o jejum, ele pode ser fisiológico ou pode ser metabólico. Muita gente não sabe disso, só sabe, né, fazer o jejum e ficar sem comer. Por que a gente tem esse grande diferencial? Vamos lá. O que é o jejum fisiológico? É quando você passa horas sem comer, no mínimo 12 horas, e não ingere nada de calorias. Então, você está tendo o seu jejum fisiológico. O que é o jejum metabólico? É quando você passa esse mínimo de 12 horas sem ingerindo algum tipo de caloria que não vai provocar o aumento da insulina no seu corpo. Ou seja, você até pode comer nesse período, porém, serão alimentos que não vão aumentar a minha insulina, que são os alimentos corretos. Hoje a gente não vai entrar em detalhes aqui, depois eu faço uma nova live, né, um novo treinamento falando sobre isso, mas é preciso a gente saber essa diferença. O jejum fisiológico é aquele que eu fico literalmente no mínimo 12 horas sem comer nada, não vou ingerir nada de calorias, né, alimentos ou bebidas que não tenha nenhum tipo de caloria. Já o metabólico, eu posso até ficar sem comer, mas naqueles pequenos momentos que eu acabo ingerindo algum tipo de alimento, esses alimentos não vão provocar o pico insulínico no meu organismo, né? Então, por exemplo, quando a gente já vai falar aqui em relação aos chás, mas chás, água, né, chimarrão, café, todos esses sem adoçante não vão atrapalhar o jejum de forma nenhuma. Então, eles entram no jejum fisiológico. Eles não alteram porque você continua em jejum porque eles não oferecem nenhum tipo de calorias interferindo ou quebrando o seu jejum. Mas quando eu acrescento no meu café, por exemplo, chamado, né, o tão conhecido café
à prova de balas, que é o café onde você coloca gorduras, como leite de coco. Aí sim, eu estou fazendo um jejum metabólico. Ele vai quebrar o fisiológico, porque ele acrescentou calorias, né? Ele quebra o fisiológico, mas não quebra o metabólico. O meu organismo continua nesse processo. Então, a cada refeição que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Principalmente naquele mito de comer de 3 em 3 horas, nós estamos gerando o ATP, né? A adenosina trifosfatada, vamos falar assim, adenosina trifosfato, que é responsável para que a gente tenha energia para desenvolver as nossas funcionalidades. Então, a cada refeição que a gente faz, quando a gente come, né, várias vezes, a gente está fazendo isso. Então, se nós queremos promover o jejum, se nós queremos promover a autofagia, nós precisamos reduzir essa ingestão calórica. Para que isso acontece? Para estimular a enzima, que é tema, isso que eu estou pulando fases, né? O dia que a gente for dar uma aula aqui, acho que a gente vai ficar horas, até para vocês pegarem desde o começo, mas que é o motivo, a enzima de estudo desse japonês que ganhou o prêmio Nobel, que ela é a MPK. A MPK, esse tipo de enzima, ela só acontece quando eu vou reduzindo a ingestão calórica. Por exemplo, nós temos a ATP. Quando a gente reduz a ingestão calórica, que a gente tem essa adenosina trisfosfato, ela passa a ser adenosina difosfato. Você reduz um pouquinho mais, ela vai passar a adenosina monofosfato. Quando você tenta reduzir mais, você atinge e estimula a MPK, que é estimulada somente quando nós paramos de dar calorias para o nosso corpo. E é essa enzima maravilhosa, né, que a gente aprendeu através desse estudo do Yoshinori, que essa enzima, a MPK, que é uma enzima estimulada quando nós paramos de dar excesso de calorias para o nosso corpo, ela estimula, né, ela age diretamente no nosso tecido adiposo, ou seja, ela age nos nossos tecidos, nos nossos depósitos de gordura. Ela vai literalmente ajudar a queimar gordura através do estímulo da enzima PKA, ou seja, você já ouviu falar em LHS, que nada mais é que lipase hormônio sensível. A lipase hormônio sensível estimula um processo chamado de lipogênese, que nada mais é que a quebra de gordura. Isso significa que vai utilizar a gordura do seu corpo como fonte de energia. Automaticamente gera e promove o emagrecimento. Então, é por isso que quando nós restringimos a ingestão de calorias para o nosso corpo, nós geramos um estresse para o nosso organismo. Até o fato de comer gera um estresse, mas vamos estar estimulando uma proteína extremamente essencial para a autofagia, que é uma proteína chamada de ULK, que ela é a promotora da autofagia. É ela que é responsável para que você entre nesse processo de autofagia que acontece nos longos períodos do jejum intermitente. Então, o jejum intermitente, né, é uma dieta muito conhecida e utilizada para quem deseja perder peso. Mas lembrando que jejum intermitente não é só você ficar sem comer, mas também entra o fisiológico, como eu falei, e o metabólico. E essa dieta do jejum intermitente, ela é muito inspirada no homem paleolítico, lá no tempo das cavernas, que passava muitas e muitas horas sem comer, porque ele dependia da caça e da pesca. Então, quem adere a esse tipo de dieta vai ter essa necessidade de, vai passar várias horas sem comer e ajuda no emagrecimento. Foi comprovado que através desse estudo, por Yoshinori, de 2016, que ganhou o prêmio Nobel, significa que o quê? Que quando eu diminuo a minha ATP, eu chego na MPK, que é a enzima de estudo, que estimula a lipogênese, que é a quebra das moléculas de gordura, automaticamente favorecendo o emagrecimento. A MPK age diretamente no tecido adiposo e quando eu tenho essa restrição calórica, né, para o nosso corpo, eu estimulo uma proteína importante, o LK,
que é a promotora da autofagia. É ela que vai fazer o meu corpo comer as reservas, aquilo que está em excesso, que favorece o meu emagrecimento. Então, existem diversos estudos também que comprovam que o jejum intermitente, essa restrição calórica, ele melhora o nosso sistema antioxidante natural, é um dos benefícios do jejum intermitente, aumenta a nossa autofagia, essa destruição das células inadequadas do nosso corpo, essa promoção das células de gordura. Também ajuda a diminuir os níveis de insulina, aumenta a reparação do nosso DNA. Então, o jejum intermitente, ele vai muito, quando a gente faz por um período de longo prazo, né, a minha indicação que você faça de no máximo por um período a cada 15 dias, até você atingir 2 meses, depois você volta inicial para não atingir o efeito platô, mas todo isso irá gerar ações, tudo isso que a gente faz no jejum intermitente gera ações metabólicas, que essas ações metabólicas vão muito além da perda de peso, melhora a nossa sensibilidade à insulina, melhora a nossa flora intestinal, diminuição incrível da gordura visceral, a inflamação celular, né, que evita a obesidade, diminui riscos de pressão arterial e riscos de diversas outras doenças. E existe um estudo também que comprova, eu até anotei para vocês, um dos benefícios reais também comprovados pela autofagia do jejum intermitente, que ele é extremamente benéfico para o nosso tecido nervoso central. Por quê? Como uma forma de prevenção e ajuda com relação ao Alzheimer. O que é o Alzheimer? Né? Desde a nossa adolescência, o nosso organismo vai tendo depósitos de tecido beta-amiloide. Mas pelo processo da fagocitose, né, o corpo vai depositando e a fagocitose, né, os fagócitos vão eliminando esse excesso desse tecido. Mas com o passar dos anos, o nosso corpo perde essa capacidade de resgatar, de tirar esses depósitos de excesso dessa proteína, né, da proteína beta-amiloide. E aí o que acontece? E existem estudos que revelam que quando eu consigo entrar nessa via de autofagia através do jejum intermitente, eu consigo ir retirando essas proteínas do meu cérebro, que são as proteínas responsáveis pelo Alzheimer. Então, com isso, observa-se os estudos que existe uma melhora também na capacidade de memória, de cognição, né, auxilia muito, muito por a melhorar a nossa resistência à insulina também, benéfico para colesterol, para tudo, mas tem o quê? Essa ajuda incrível para o nosso cérebro. Então, assim, expliquei para vocês aqui sobre o jejum intermitente, mas vamos falar do nosso tema. Por que os nossos chás? Qual a forma de utilizar os nossos chás que não vai quebrar o jejum? Por isso que eu gostei muito de falar e explicar para vocês sobre o jejum fisiológico e jejum metabólico. Por que isso? Muitas pessoas passam, né, várias horas sem comer, mas acabam fazendo tudo errado na entrega do jejum. Então, é muito mais importante do que você passar longo período sem comer, é saber exatamente o que comer de forma correta no momento de você entregar esse jejum, né, de você quebrar. Então, é mais importante o tempo que você vai o que você vai comer do que o tempo que você vai ficar sem comer, tá bom? E quais são os alimentos que não quebram, né? Quais são os alimentos? Não, quais são as bebidas? Como eu falei anteriormente, cafés, chás, chimarrão e água. Não acrescido nada, nem adoçante. Ah, Elis, posso colocar água com limão? Você já acrescentou calorias, aí você quebrou o fisiológico e está no metabólico. Então, se você precisa definir de acordo com um profissional qual o jejum melhor para você. Lembrando, não devemos fazer nenhum tipo de tratamento sozinhos ou sem avaliação do profissional. É ele que vai identificar a sua real necessidade e passar os protocolos. Hoje nós temos protocolos de jejum de 12 horas, o mais famoso que é o 16/8, o de 20, o de 24 horas, mas o ideal é sempre buscar a ajuda de um profissional, porque não é todo mundo que pode fazer o jejum. Por exemplo, crianças, adolescentes, diabéticos, gestantes e lactantes e
idosos, né? Então, por isso que a gente fala que precisa procurar a ajuda desse profissional. Então, os nossos chás, esbelt chá, linfa chá, a gente está falando dos chás. Quando a gente fala já dos biochás, eles quebram o jejum fisiológico, mas não quebram o jejum metabólico, né? Acrescenta um pouco de caloria, mas não interfere no aumento do pico insulínico. Então, a gente precisa entender e saber exatamente o que a gente quer, né? Então, os nossos chás, quando você toma os chás nas dosagens corretas, recomendados tanto no momento do preparo quanto na forma de uso, você pode consumir normalmente no período do seu jejum, que você não vai quebrar o jejum, né? Linfa chá, esbel chá, SB, glicontrol, todos esses chás, sono bom, desde que você não coloque adoçante ou não acrescente nenhum outro tipo, vamos dizer, de folhas ou de algo que coloque calorias. Então, você pode consumir, isso vai estimular essa lipogênese, isso vai estimular esse processo de autofagia do seu corpo, né? É mais ou menos assim. Quando a gente vai fazer uma faxina na nossa casa, que a gente retira tudo dos cantos para poder fazer a limpeza. Então, a autofagia, ela promove no nosso organismo o que a gente chama um processo chamado de autoclearance, né? A autolimpeza do nosso organismo. Então, é importante a gente fazer. Por isso que existe um mito que fala que é necessário comer de 3 em 3 horas. Não, não é necessário. É necessário você comer quando você sentir necessidade da alimentação. Não comer porque existe algo regrado para você se alimentar. Então, no jejum intermitente, as bebidas que não interferem, eu vou repetir para vocês, água, chás, cafés, para que tenha o hábito de tomar o chimarrão, não interfere porque não oferece calorias, desde que você não acrescente. Ah, eu vou tomar o SB com limão, vou tomar o SB com gengibre, vou... Não, aí você já está modificando o jejum fisiológico para o metabólico. Lembrando que é importante sempre você seguir a orientação de um profissional habilitado, porque você precisa passar por uma série de exames para analisar os seus níveis nutricionais antes de você iniciar qualquer tratamento. Eu recomendo para os meus clientes, para os meus pacientes, após analisar todos esses exames, que o ideal não é fazer o jejum, como eu vejo muita gente fazendo de períodos prolongados, por períodos longos, né? A melhor forma que eu indico, geralmente, aquela indicação 16/8, a pessoa passa 16 horas de jejum e abre uma janela onde ela pode se alimentar nessas 8 horas, e nessas 8 horas ela vai consumir os alimentos adequados que vão auxiliar no processo de emagrecimento. Mas fazer isso no máximo 3 vezes na semana, para que ela tenha essa restrição calórica, né? Ao mesmo tempo que ela tem essa restrição calórica, ela possa, durante a semana, ter um dia que ela possa se alimentar de algo que ela gosta, né? Lembrando, sempre procurando alimentação saudável, mas a restrição calórica, eu quero falar uma coisa aqui para vocês. O jejum intermitente é importante, ajuda no emagrecimento? Ajuda. Mas a restrição calórica, ou seja, se você precisa de 2.000 calorias por dia, e a gente montar um plano alimentar, e você começar a se alimentar de 1.500 calorias diárias, você já está numa restrição calórica. Então, restrição calórica associada à atividade física vai ter os mesmos benefícios que o jejum intermitente contínuo. Não sou eu que estou falando isso. Existem estudos que comprovam que quem fica vários dias, várias horas sem comer, para quem tem a restrição calórica, só reduzir um pouco na alimentação, comendo os alimentos certos e praticando atividade física, vai ter o mesmo benefício. Então, de 2 a 3 vezes na semana, no máximo, jejum intermitente, e nos demais dias você faz a restrição calórica, lembrando que o uso dos nossos chás maravilhosos, potencializadores, queimadores de gordura, vão simplesmente potencializar o resultado que você vai ter no jejum intermitente com o uso dos nossos chás. Deixa eu dar uma olhada aqui um pouquinho, se tem alguma pergunta. Quem tem qualquer tipo, né, quem tem hipoglicemia, né,
precisa, lembra que eu falei, tanto diabéticos ou qualquer tipo de patologia, procure a ajuda de um profissional, ele vai recomendar qual o melhor jejum e você inicia e ele vai modificando gradativa. Não faça nada por conta própria, sempre procure a orientação de um profissional. O Silas pergunta, no jejum intermitente é permitida a prática de exercícios físicos, doutora? Vai depender do seu desempenho, vai depender do profissional que está te atendendo, do desempenho do seu organismo, como que o seu organismo vai reagir. Então, por exemplo, eu gosto de fazer, no mínimo, 3 vezes por semana o jejum intermitente. Elisângela. Mas eu pratico atividade física todos os dias e isso não interfere para mim. Mas cada metabolismo reage de uma maneira diferente. Eu, por exemplo, prefiro treinar em jejum. O meu rendimento é melhor, a minha performance é melhor. O Ataíde Freitas pergunta, doutor, eu posso misturar os chás na hora do preparo, uma colher de glicontrol, sono bom, 1 litro de água? Pode misturar sim, não tem problema. A Márcia de Souza, um adolescente de 16 anos está em obeso, pode tomar os chás? Lembrando que ele deve procurar primeiro um profissional habilitado para que possa fazer o uso. Nós sabemos que são alimentos naturais que auxiliam, mas na nossa conduta nós não podemos indicar, segundo a recomendação, que são para indivíduos maiores, e nesse caso, a minha sugestão é que ele procure o profissional, apresente o chás, o que ele quer tomar, e esse profissional possa avaliar. A Núbia diz que o jejum intermitente mudou a vida dela, muda mesmo, né? Deixa eu verificar aqui. Bom, se eu for fazer o Fabrício, se eu fizer o jejum intermitente, pode iniciar ele à noite utilizando as horas de sono ou seria melhor? Fica a seu critério. Você verifica, o que vai contar são as horas, por exemplo, o jejum 16/8. A última refeição que a pessoa faz do dia é até às 19 horas, no máximo, né? Que eu sempre indico para vocês a alimentação, se você for jantar, ou jejum ou não, até às 19 horas para dar tempo de todo o processo digestório, enfim. Mas digamos que a pessoa opte pelo jejum 16/8. Então, ela teve uma janela de 8 horas de alimentação, ela fechou o jejum às 19 horas, certo? Então, ela vai se alimentar às 19 ou às 20 horas somente no dia seguinte ao meio-dia. Então, ela pode aproveitar essas horas de sono para contar como jejum, sim. Bom, pessoal, o nosso treinamento já ficou extenso, depois eu vou verificar aqui, vocês coloquem, né, até deixa essa sugestão para vocês, sempre peçam os treinamentos, os temas que vocês nos ajudam a gente montar o treinamento para vocês. Se nós formos dar essa aula sobre o jejum intermitente, né, sobre a ação de cada estímulo de cada enzima, de cada proteína, é gigantesco, mas é muito gostoso a gente aprender e saber a funcionalidade. Não basta simplesmente eu chegar aqui para falar, olha, o jejum intermitente funciona. Nós precisamos comprovar e falar através de estudo por que ele funciona e o que ele faz. Então, é extremamente benéfico, lembrando que sempre é importante procurar a ajuda de um profissional responsável, né, habilitado para isso, e que também crianças gestantes, lactantes e idosos e diabéticos não devem fazer o jejum intermitente. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do nosso treinamento de hoje. Na próxima semana tem mais, vem novidade por aí. Beijo no coração, que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Até mais.